No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse coração de amigurumi. É um chaveirinho super mega simples de fazer, ótimo para presentear um amigo, um namorado. Aproveita que o Dia dos Namorados aí já tá perto, né? E bom também para quem quer vender ou quem quer fazer só pro hobby e tá aprendendo a fazer a técnica dos amigurumis. Então essa é a peça que a gente vai fazer hoje. Bem rapidinha e simples de fazer. Para fazer o chaveiro de coração, vamos precisar dos materiais de sempre. Eu vou usar linha amigurumi, né, da marca Círculo, na cor vermelha. A agulha 2,5, pode ser 2 milímetros também, mas eu costumo usar 2,5. Uma tesourinha, marcador para marcar as carreiras, uma agulha de tapeçaria, enchimento. E também não podemos esquecer o chaveirinho, né, a argola, para transformar o coração de amigurumi num chaveirinho. Então, esses são os materiais que eu vou utilizar nessa confecção. Vamos começar fazendo um anel mágico, dessa forma aqui. Lembrando que eu já ensinei no canal a fazer o anel mágico, né, a gente faz esse X. Passa a agulha embaixo do primeiro fio, puxa aqui o segundo, traz pra cá. Dá uma laçada e tira um por dentro do outro. Tem vídeo no canal que eu já ensinei a fazer o anel mágico, mas só mostrando aqui, né? Beleza, fizemos o anel mágico. Agora vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Lembrando que eu faço o ponto baixo cruz, que é aquele em que a gente pega o ponto por cima do fio, em vez de pegar assim, do jeito tradicional, por baixo. Então, 6 pontos baixos no anel mágico. Temos aqui 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, vamos fechar o anel, puxando aqui esse fiozinho. Gente, lembrando, se você não tem experiência com amigurumi, eu já tenho uma série de vídeos no canal, uma playlist chamada Fundamentos do Amigurumi, em que eu ensino o beabá do crochê para quem nunca pegou numa agulha antes, tá? Então, aqui, ela passa muito rápido. Porque assim fica difícil. Os detalhes mais básicos, como fazer o ponto, como fazer o anel mágico, eu já expliquei na outra playlist. Beleza, agora vamos botar o marcador, né, no último ponto da carreira, só pra gente não se perder. Se você já tem mais prática, não precisa nem botar marcador, né, mas é bom colocar. A segunda carreira vai ser só de aumento. Aumento, lembrando, é quando a gente faz 2 pontos em cima de um ponto. Então, aqui, ó, fiz um ponto baixo. E aqui, aonde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Isso é o aumento. Então, fiz um aumento, agora vamos fazer mais 5 aumentos nessa carreira. Terminei, então, a segunda carreira, que ficou com 12 pontos no total. Vamos para a terceira. A terceira vai ser uma repetição de um ponto baixo e um aumento. Então, ó, um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente vai fazer 2 pontos juntos, que é o aumento. E a gente vai repetir essa sequência a carreira inteira. Então, terminei o aumento, aí eu faço um ponto baixo no próximo ponto. E agora um aumento. E vamos fazer isso até chegar de novo no marcador. Terminei a terceira carreira, que fica com 18 pontos no total. Agora, vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, vão ser 2 voltas aqui, em que a gente não vai botar nenhum aumento. Só simplesmente vai fazer um ponto em cima de cada ponto. E vamos manter, né, a quantidade de 18 na nossa carreira. Subi, então, as 2 carreiras de ponto sobre ponto. E ficou assim. Agora, a gente vai cortar o fio. Pega a sua tesourinha, corta deixando um excesso. Não precisa ser muito, mas deixa um excesso.
E aqui eu vou finalizar fazendo a alça falsa. Para fazer a técnica da alça falsa, eu vou usar uma agulha de tapeçaria. A gente passa aqui na ponta do fio. Ó, o fio tá saindo desse ponto aqui, tá vendo? A gente vai pular um, então esse seria o próximo, a gente pula. E vai colocar a agulha nesse ponto aqui. Bota ela pegando as duas alças e indo de fora para dentro. Então, tá vendo? Ela tá indo em direção ao interior ali da peça. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar essa agulha e enfiar aqui no local onde o fio estava saindo inicialmente. O fio estava saindo aqui no meio dessa correntinha, digamos assim. Então, a gente vai botar a agulha aqui, pegando só essa alça de trás, sem pegar da frente, indo também lá em direção ao interior. Dessa forma aqui, a gente criou uma alça falsa, tá vendo? Só passando o fio. Agora, a gente vai pegar a agulha e... Não sei se dá pra ver muito bem aqui, mas isso aqui é a alça verdadeira. A gente vai posicionar a agulha de dentro para fora, saindo embaixo da alça verdadeira. E agora, de fora para dentro, passando aqui em cima da alça verdadeira e embaixo da falsa. Eu sei que é confuso, gente, mas eu acho que olhando, prestando bem atenção no que eu tô fazendo, né, no visual aqui da coisa, dá pra entender. E tá vendo? Dessa forma a gente suaviza um pouco aqui a finalização da carreira e... Enfim, é isso. Essa técnica serve para meio que suavizar e não ficar tão perceptível onde começa e onde acaba. Após fazer essa parte aqui do nosso coração, que é a partezinha de cima, assim, do coração, a gente vai precisar fazer uma outra peça como essa, idêntica. Então, você vai voltar ao vídeo e rever como eu fiz, né, essa parte aqui e vai fazer igual. E aí, tem um detalhe. Como isso aqui vai ser um chaveiro, você pode optar por fazer a argolinha ou na parte, pegando aqui numa das partes do coração, uma das partes de cima aqui, ou a argolinha pegando tipo no meio do coração. Eu prefiro com a argolinha pegando no meio aqui, entre uma... Eu não sei o nome dessa parte do coração, mas tipo, entre um montinho e outro. Mas talvez você prefira colocar a argola em uma das... sei lá o nome disso. Em uma das bundinhas do coração. Então, se você quiser botar a argola numa das bundinhas do coração, quando você for agora refazer aquela parte, você pode já colocar a argola no seu anel mágico. Para isso, é só você passar o fio aqui pela sua primeira argola. Tá vendo? Passei o fio aqui. Quer dizer, passei o fio na argola no fio. E aí, a gente faz o anel mágico normal. E aí, aqui você também consegue seguir a receita normalmente. Então, você consegue fazer os 6 pontos baixos. E você depois consegue seguir as outras carreiras sem que essa argola interfira. Tá? Você consegue fechar o anel mágico. É importante botar a argola pra frente, pro lado direito do crochê. E aí, você consegue aqui continuar trabalhando as carreiras em espiral com a argolinha já presa no coração. Isso se você quiser que a argola fique em uma das bundas do coração. E eu tô chamando de bunda do coração porque eu não sei como é que chama essa partezinha de cima, sabe? Mas aí, se você quiser, você já faz isso, pra facilitar a sua vida. Eu prefiro botar a argola no final.
Então, enfim, falei muito. Vou fazer já a outra partezinha dessa e volto para mostrar como prosseguir. Prontinho, subi aqui outra parte idêntica, só que na segunda vez que você faz, você não vai cortar o fio, tá? Então, essa é a diferença. Agora, vamos unir uma parte na outra. Eu gosto de fazer essa emenda perto aqui de onde a gente finalizou na primeira parte do coração. Então, ó, eu vou colocar minha agulha aqui no ponto seguinte da alça falsa, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Certo? Fiz o primeiro ponto baixo aqui, agora eu vou continuar nessa parte aqui do coração, vou dar a volta, e aí eu vou chegar aqui no meio de novo. Fiz aqui ponto sobre ponto até dar a volta e chegar aqui na emenda de novo. Aí, ó, tá vendo? Usei todos os 18 pontos dessa parte. Agora vou enfiar minha agulha aqui no meio. A agulha tá passando exatamente aqui no meio do primeiro ponto que a gente fez unindo. Vou dar uma laçada no meu fio. Peraí. Voltei. Aí agora eu vou, de fato, entrar no primeiro ponto da parte 2 do coração. Dou uma laçada, volto, a agulha tá com 3 laços. Dei uma laçada e tiro tudo. Eu faço isso aqui meio que para ajudar a ficar mais fechadinho aqui no meio do coração, mais apertado. Isso aqui ajuda um pouco a evitar buraquinhos no meio. Beleza, fiz esse ponto aqui. E aí, agora eu continuo fazendo ponto sobre ponto, nessa minha parte 2 do coração, até dar a volta e chegar ali no meio de novo. E assim a gente vai finalizar a primeira carreira de união. Finalizei essa primeira carreira de união e coloquei o marcador. É muito importante agora que você conte a carreira e confira se ela tá com 36 pontos baixos. Por que 36? Porque tinha 18 de um lado, 18 do outro, e a gente fez ponto sobre ponto sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, no total, tem que ter esses 18 mais 18, 36. Então, dá uma contada e confere, porque carreira de união, elas são danadas para você cometer um deslize e perder algum ponto. Principalmente aqui perto da emenda, você tem que ficar ligado, porque qualquer ponto que seja perto de uma emenda, ele acaba ficando mais escondidinho, tá vendo? Aqui no meio tem 1, 2, 3, e às vezes a gente não vê um que tá mais apertadinho e pula ele, e aí a gente erra depois na contagem. Confere se tá com 36. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vão ser mais 2 carreiras com 36 pontos baixos, sem aumento, sem diminuições, só circulando essas 2 partezinhas do coração e chegando no marcador e simplesmente subir as 2 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Tá ficando assim. Agora, vamos fazer só carreira de diminuição. E são carreiras muito simples, a gente vai seguir uma sequência, tá? Então, agora a carreira é 10 pontos baixos, uma diminuição. 10 pontos baixos, uma diminuição. 10 pontos baixos, uma diminuição. Vai ser um padrão que a gente vai repetir aqui nessa carreira, tá? Então, ó. 1, 2,
Fiz 10 pontos baixos. Agora vamos fazer uma diminuição. A diminuição, a gente, ó, passa aqui a agulha pela primeira alça, a alça da frente do ponto. Aí você gira ela e pega também a alça da frente do ponto seguinte. Você pega duas alças da frente dos dois pontos onde você vai diminuir. Aí você dá uma laçada, volta dessas duas alças da frente, a agulha fica com dois laços, dá uma laçada, tira tudo. Essa é a diminuição. É importante que você faça ela com fio bem tensionado, tá? Tanto a diminuição quanto o ponto seguinte, para ficar uma trama bem fechadinha. Então, fiz a diminuição, fiz um ponto, agora mais 9, e depois outra diminuição. Terminei a carreira, o último ponto da carreira é uma diminuição, tá? E no total vão ficar 33 pontos. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer uma sequência: 9 pontos baixos, uma diminuição. 9 pontos baixos, uma diminuição. Após fazer 9 pontos baixos, a diminuição, ó, de novo. Pega só a alça da frente, gira a agulha e pega também a alça da frente do ponto seguinte, dá uma laçada, volta de ambas as alças da frente, dá uma laçada e tira tudo da sua agulha. Faz bem, faz com fio bem tensionado, tanto a diminuição quanto o ponto seguinte, para não dar furo nesse seu coração, porque a gente não quer um coração com buraquinhos. E é isso, esse é o padrão da carreira. A carreira terminou com 30 pontos no total, e agora a gente vai continuar seguindo a sequência. Então, a próxima carreira é 8 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição. Depois vai ser 7 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, uma diminuição. Depois 6, uma diminuição, 6, uma diminuição, aí 5. Ou seja, é uma sequenciazinha em que a gente vai fazendo essas carreiras de diminuição em sequência e vai, né, criando essa forminha do bico aqui do coração, certo? É claro que conforme essa boquinha vai fechando, se tornando mais estreita, você pode ir colocando um enchimento lá dentro. Mas é uma parte que realmente não tem segredo. A dica é só você fazer uma trama bem apertadinha, principalmente quando for fazer diminuição, para não ficar com furinho, e colocar bastante enchimento no seu coração. Fiz aqui até a carreira 14, seguindo a sequência, né? Vou botar um pouco de enchimento. Aí você vai posicionando com o dedo mesmo, ajeitando lá dentro, conforme você for crescendo as carreiras. Eu gosto de botar bastante enchimento. O meu lema é que isso aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, eu gosto de amigurumi com bastante enchimento, porque com o tempo ele vai amaciar lá dentro e se você botar pouco, vai ficar meio murcho. Então, eu sempre boto pra mais. Ó, então agora que eu já botei um pouco de enchimento, eu posso continuar seguindo, fazendo as carreiras. E toma cuidado, né, pra essa fibra siliconada, ela não agarrar no seu fio quando você estiver fazendo a carreira. E aí, segue. Após fazer a última carreira, o coração fica assim, né? Lembrando que eu fui botando o enchimento conforme eu ia fazendo as carreiras. Agora, a gente vai finalizar cortando a nossa linha. Corta deixando uma sobra. Vamos puxar aqui. Agora, a gente vai fechar o coração com o anel mágico invertido. Para isso, de novo, vamos usar a agulha de tapeçaria.
Ó, vamos passar a agulha. O fio tá saindo daqui. A gente vai no ponto seguinte, pegar só a alça de fora. E a gente passa a agulha aqui, pegando só na alça de fora. Aí a gente vai no ponto seguinte, pega só a alça de fora e passa a agulha. Aí a gente vai no ponto seguinte, pega a alça de fora e passa a agulha. Aí no ponto seguinte, a mesma coisa. E no próximo. E aqui no próximo. Ou seja, a gente dá a volta, pegando os pontos só pela alça de fora. Aí a gente puxa para fechar. Depois que fecha, eu gosto ainda de passar a agulha mais algumas vezes aqui, ó, dando a volta de novo. Puxa bem. Enfia a agulha aqui bem no meio. E a gente vai sair com essa agulha aqui pra cima. Então, sair com a linha aqui perto da fenda. Vou pegar a nossa argola. E aí, aqui a gente vai, ó, passar a agulha pela argola e vamos pregar aqui a nossa argola na fenda do coração. Caso o seu coração esteja com algum buraquinho aqui no meio, agora também é a hora para você aproveitar e dar uma fechadinha nesses buraquinhos que possam ter ficado aqui no meio. Para finalizar aqui, eu vou dar só tipo um nozinho. Dá um nozinho, puxa legal, joga a linha lá para baixo, né? Agora a gente vai puxar aqui esse fio. Olha o nosso coraçãozinho como ficou. Você pode dar uma ajeitada nele, amassando assim para reposicionar o enchimento lá dentro. A gente puxa esse fio aqui e corta ele rente. E aí vai amassando o coração, ajustando. E prontinho. Esse é o nosso coração de amigurumi, uma receita super fácil para você presentear um amigo, um amor. E voilà! Espero que tenham gostado e que consigam fazer. Se inscrevam no canal para receber mais tutoriais de amigurumi. Confiram os outros vídeos que já estão aqui no canal disponíveis para vocês. Curtam o vídeo, deixem o hype e até a próxima!